Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Chegou no momento da prestação de contas, onde eu mostro a carteira BPM High Dividends, que é uma carteira focada em altos dividendos nos Estados Unidos, né? E ela vem crescendo, crescendo, e agora atingimos aí uma marca muito importante. Passamos dos 10 mil dólares na nossa carteira. E eu vou mostrar para você aqui, passo a passo, detalhamento aqui, né, do que aconteceu de janeiro até agora, né, e os lucros, os dividendos acumulados aí dos anos anteriores, tá bom? E para você que já está acostumado, já vem sempre aqui, né, e aí, como é que tá a sua carteira aí? Você que já me acompanha um tempo aqui, sabe que todo mês a gente manda dinheiro para o exterior independente do preço do dólar, né, e que também a gente tem aqui o cupom de desconto da Remessa Online, né, que dá 15% de desconto na hora de enviar o dinheiro para o exterior, né? Então, vamos lá, vamos mostrando aqui como que o ano está terminando, né? Então, aqui nessa tabelinha aqui eu tenho os envios de dinheiro para o exterior. O dólar, ó, em janeiro, estava 4,98. Aqui já o efetivo total, né? Estava 4,92 a taxa de câmbio, ó. Depois 4,95, 93, 5, 5,15, 23, 40, 48, 42, 71, 66. E mandei agora, né, dinheiro já em dezembro, que depois eu vou atualizar aqui direitinho, mas a 6,08. Então foi o primeiro. Depois ele até caiu, né? Eu mandei ontem, depois teve umas notícias aí, enfim. Dava até para ter mandado um pouquinho aqui abaixo de 6 e ficar o ano inteiro, mas não tem problema não, né? Isso aqui é uma constante, é normal, né? E aqui, essa alta do dólar que eu quero dizer, né, que é uma constante, não para. E aqui a gente tem, né, o gráfico, ele pulou aqui, né, na linha, né, do 5 para o 6 e já abriu até o 7 lá em cima. Será que são sinais? Então, né, o dólar passou de 6, está permanecendo ali por um bom tempinho, né? Vamos ver como é que vai ficar o ano que vem aí, tá bom? Eu acredito que, dependendo do que acontecer para o país, o dólar volte aqui para os 5,70, 5,50. Eu acredito que volta, tá bom? Não é muito difícil não. Se a gente der uma melhorada aí no fiscal, né? Enfim, aí a gente fala um pouco mais sobre economia, né? Mas a gente conversa isso em outro momento. Então, qual foi a compra? Eu comprei a Ben, né? Economia americana melhorando e tal, enfim, são serviços financeiros. E aí eu resolvi comprar, porque está pagando aí mais de 4% de dividendos, que é o que a gente tem de premissa aqui na nossa carteira, tá bom? Comprei a 21,40 aqui cada uma. Dividendos recebidos no exterior, essa aqui é aquela tabela que você já deve conhecer, né? Onde a gente coloca aqui, ó, mês a mês todos os ganhos, tá? E agora, no mês de novembro, ele é correlacionado com o mês de agosto, né? Então, como eu não comprei nada que pagasse logo no trimestre seguinte, né? O que a gente tem aqui? Que o bruto foi 29 dólares e 36 centavos em agosto e agora foi 29 dólares e 62 centavos. Então, é uma diferença bem pequenininha, tá? Mas tá crescendo, né? Então, depois eu vou até fazer um balanço aqui. Ó, por exemplo, nesse trimestre aqui tá dando 44,96 o bruto, né? No outro tá dando 38,50. E agora tá dando 29,62. Dezembro vai repetir mais ou menos esse de 44 aqui, né? Então, as próximas compras que eu vou fazer, eu vou procurar fazer para ativos que paguem dividendos aqui no trimestre de novembro, né? Correspondente aqui, que no caso vai ser, o próximo vai ser em fevereiro, né? Então, depois eu vou olhar ali na carteira o que paga em fevereiro para a gente aumentar isso aqui para 30, 31, 32, né? E aí a gente vai fazendo essa divisão para ficar mais ou menos igual o recebimento de dividendos todos os trimestres, né? Mês a mês aqui, tá bom? E aqui, vou mostrar o gráfico, né? Então, aqui são os dividendos recebidos em reais, tá? A gente, né, vai percebendo os trimestres aqui, ó, que eu comentei, né? O trimestre aqui de setembro ele é maior, de outubro, e novembro é o menorzinho, ó. Aí dezembro já vai vir outra barra aqui grande, ela vai fazendo assim. Então, vamos tentar manter as barras mais ou menos aqui no mesmo tamanho. Pode reparar que janeiro, fevereiro e março elas estavam, né? Olha aqui, ó. Elas estavam bem próximas.
Aí eu comprei alguns ativos que pagaram aqui no trimestre correspondente a janeiro, né? Que foi abril. E aí depois a gente desandou um pouquinho aqui. Então depois eu vou fazer isso aqui. Tivemos então um aumento aqui, né? Que eu vou mostrar aqui na tabelinha. E aqui em dólar, né? Que já é o recebido em dólar, também basicamente igual ao trimestre anterior, né? A gente vê que em reais passou, né? Aqui o trimestre anterior, que é agosto, está abaixo da linha dos 50 e agora aqui está acima da linha dos 50, né? Porque se a gente observar aqui, ó, vamos lá em novembro. Então foram 29 dólares e 62 centavos, aqui está o imposto, o líquido ficou 20 dólares e 73, mas quando eu jogo aqui para o real, deu 119 reais, né? E 81, né? Esse aqui é o total líquido, né? E aí a gente olha aqui o dólar, né? 5,80, 5,80, 5,78, 5,75. Quando a gente vai lá para agosto, 5,66, 5,44, 5,46, né? Então a gente vê que o dólar teve uma boa alta aí, né? Olhando aqui então em valores, né? Então a gente tem aqui 119 reais recebido. Tá, e o trimestre anterior 113, ó, é o verdinho, né? Botei as cores aqui para ficar igual. Então, no trimestre anterior foi 113 reais e agora 119 reais, né? E um aumento em relação ao ano passado de 26%. Então, reparem, né, que a gente sempre tem aumento, né? Esse aumento aqui, ó, ele é em relação ao ano passado, mesmo trimestre do ano passado. E a gente observa que em janeiro teve uma negativa aqui, mas depois, olha só, em março foi 75%, 10%, 15%, 86%, 30%, 32%, 70%, 40%. Ou seja, o crescimento está muito grande, né? E é por isso que a gente está recebendo cada vez mais dividendos e passando aí da meta dos 10 mil dólares. Tá bom? Então aqui está o gráfico em barras e a gente vê aqui, né, a barrinha roxa, ó, representando, né? Então ela já está bem maior do que a vermelha que foi no ano passado e dos anos anteriores, né? Principalmente 2020, quando eu comecei a carteira, né? Depois vamos fechar dezembro aqui. Agora em dólar, né? Então, em reais, o aumento em relação ao ano passado foi 26%. Quando a gente vem para dólar, o aumento em relação ao ano passado foi 9%. 9,3%. Por quê? Porque o real subiu, né? O dólar subiu, na verdade, né? Então, a gente está recebendo aqui quase 10% a mais em dólar, mas em compensação foi por mais de 25% em reais, né? Isso aí é efeito da alta do dólar, né? Por isso que é interessante a gente investir em dólar, né? E vocês percebam aqui que as porcentagens aqui elas são um pouco menores, né, do que a porcentagem ali, porque o dólar vem subindo ao longo do ano, tá? Então aqui a gente tem o gráfico também em barras mostrando a mesma coisa, né? A disparidade fica um pouquinho menor, mas também está acima ali, tá bom? Aqui embaixo, então, a gente tem a origem dos recursos. Este ano foi 127 dólares, né, o ano inteiro. Tá? Isso aqui foi o que foi recebido mês a mês, líquido, né? E aqui o acumulado desde o início da carteira, tá bom? Então, reparem que o acumulado de 20, 21, 22 e 23 deu 630 dólares, né? Mês a mês aqui. E agora a gente está em 264 dólares, ou seja, só 24 está me dando um terço, mais do que um terço, né? Do que eu acumulei nos outros anos anteriores, né? Então, é exponencial o negócio aqui, tá bom? E aí esse gráfico aqui do lado, ele vai mostrando isso, né? Lá no início, pegar os videozinhos primeiros, essa fatia verde era pequenininha aqui, ó. Porque, né, em relação ao que eu aportava, os dividendos eram muito poucos. Agora, em relação ao que eu aporto, né? Então, olha só, já mais de 15% dos dividendos mensais, né, é em relação ao que eu aporto. Então, eu aporto 127 dólares, mas eu recebo 20. Aqui eu recebi 31 dólares, né? Então, assim, quase 20%, né? E daqui a pouco eu vou estar recebendo mais dólares mensais do que a minha capacidade de aporte, tá bom? Então, olhando aqui o fechamento, vamos lá para novembro. Estamos aqui, ó, novembro. Deixa eu ampliar um pouco mais aqui para ficar mais novembro na tela. Aqui, ó. Tá? Então, quantidade, é isso aqui, ó, novembro. Aqui, ó. Quantidade, então, né?
AT&T, ExxonMobil, nada disso aqui muda, tá? A gente só tá vendo aqui algumas altas, né? Então, AT&T caiu 10%, ou melhor, subiu 2,75%, isso aqui é o histórico, né? Subiu 2,75%, o que a gente teve de destaque aqui? Positivo, Federal Realty subiu mais de 5%, BAM subiu quase 10%, a BBV caiu 10%, Verizon subiu 5,25%, Ojai caiu 4,38%, Highwood Properties 3,22%, Warner Bros. Isso aqui desconsidera, né, que a gente vendeu. Depois eu vou apagar essa linha aqui. EPRT subiu 7,60%. Simon Property Group 8,56%. Essa aqui é uma que eu comprei. Depois estava em 140, eu ia fazer um aporte, não fiz, disparou e agora tá pagando menos de 4%, então ela está fora da regra ali. Blackstone e a Enbridge. Por fim, a a nossa Realty Income. Então, caiu aqui 2,49. Então, nossa carteira, ela passou de 10 mil dólares, está 10.154 dólares e 19 centavos. Nosso gráfico de pizza, né? Hoje em dia aqui, olha só que interessante, né? A maior porcentagem na carteira hoje, Iron Mountain, 10%. A Iron Mountain eu fiz duas compras só, ao longo desse período todo, né? Quando a gente olha aqui Iron Mountain, 269%, quase 1.000 dólares de Iron Mountain. Só fiz duas compras dela. Fiz uma compra de 5 ações e depois uma compra de 3. Depois ela subiu, não parou mais de subir, dividend yield caiu, eu não comprei mais porque ficou fora da regra e também subiu 269% aqui, né? Então, a Iron Mountain realmente foi a que mais subiu na carteira até agora, né? E agora que a gente está chegando aí a casa de 1.000 para alguns ativos, né? Talvez eu acrescente ativos aqui. Vamos ver aí para 2025, porque eu preferi aportar nos ativos que ainda são bons, pagam mais de 4%,